Salve, salve a todos. Aqui quem vos fala é o professor Léo Martins e hoje o meu objetivo aqui é convidá-los, a convidar todos vocês para um bate-papo sobre educação. Mas eu gostaria de fazer um bate-papo sobre educação dentro de uma perspectiva de processo histórico. Eu quero entender junto com vocês por que a nossa educação é o que é hoje. Olhando para trás, olhando para a nossa história, como que a nossa educação se desenvolveu ao longo dos anos, ao longo das décadas, ao longo dos séculos e se tornou o que é hoje, né? Então eu gostaria de conversar com vocês sobre educação dentro dessa perspectiva, dentro da perspectiva de um processo histórico. Eu sou aqui do município de São Gonçalo, região metropolitana do estado do Rio de Janeiro, e o meu município tem cerca de 1 milhão de habitantes e é o penúltimo. O meu município é o penúltimo no ranking estadual do IDEB. E aqui os políticos, eles querem colocar na cabeça da população que nós vivemos uma bela época. Né? Nós vivemos um momento extraordinário, um momento maravilhoso. Afinal de contas, muitas ruas estão sendo asfaltadas, tem as ciclovias, as ciclofaixas, e tem o MOVE, e tem muitas obras que estão acontecendo. Mas quando nós falamos de educação, o resultado do nosso município é muito desastroso, né? Precisamos melhorar muito, precisamos evoluir muito, e essa é a realidade. Isso são dados, são os números, e os números não mentem. Aqui não existe direita, esquerda, picanha, cerveja, anticomunismo, esse monte de baboseira que só serve para embaralhar o debate político brasileiro. Que esse é o objetivo, fazer com que a gente perca o foco dentro daquilo que deveria ser o debate. Então, nós temos uma educação hoje aqui no nosso município, em vários municípios do Brasil, que não paga o piso da educação, não paga o piso aos professores. Nós sofremos com apagão em algumas disciplinas, faltam professores em algumas disciplinas e temos inclusive deficiência na entrega de kits, de material escolar. Nós já estamos no final do ano e tem crianças que não receberam material escolar, e quando as autoridades da educação são questionadas, elas afirmam que a cidade é muito grande e que é difícil entregar os kits a todos, né? Então, a primeira coisa aqui, eu gostaria de entender, gostaria que nós juntos entendêssemos que a fragilidade da nossa educação é fruto de um processo histórico. É intencional, é um processo histórico que vem se arrastando ao longo dos séculos. Nós temos ali no início do processo de colonização do Brasil a introdução aqui de uma cultura eurocêntrica. Os europeus, os portugueses, introduzem aqui uma educação que não vai valorizar os aspectos culturais que aqui existiam, que os nativos aqui preservavam. Não, nós vamos viver um processo de imposição de padrões, de valores, de cultura, de religião aos nativos. Então, nós vamos começar a ver que a educação, ela vai, durante esse processo de colonização, ocupação, dominação do Brasil, a educação vai ser um instrumento monopolizado ali, dominado pela Igreja Católica, que vai ter por objetivo facilitar esse processo de dominação. Muitos nativos não vão aceitar essa situação de imposição de uma nova cultura. E a esses nativos que não aceitarem a conversão ao catolicismo, à cultura europeia, a eles vai ser imposta a famosa guerra justa, ou seja, os nativos que não aceitam esse processo de colonização, de instrução, de catequização, eles são exterminados. Né, eles sofrem aquilo que os portugueses vão chamar de guerra justa. E 1554 é um ano muito importante nesse sentido, porque nós vamos ver ali o padre Manuel da Nóbrega, com um grupo de padres jesuítas fundando um colégio, o Colégio São Paulo. E é a partir da fundação do Colégio São Paulo que nós vamos ver, inclusive, a fundação também da cidade de São Paulo. Percebam que o objetivo da educação era justamente nesse momento de início do processo de colonização do Brasil. A educação ela era um instrumento de dominação, de imposição de uma nova cultura, de esvaziamento das pessoas que aqui estavam, dos seres humanos que aqui estavam, da sua cultura. Chegava uma religião superior, uma educação superior, hábitos superiores. É só ler a carta de Pero Vaz de Caminha. O escrivão vai dizer, o escrivão Caminha vai dizer:
Olha, Vossa Majestade, acho que o maior trabalho aqui vai ser salvar esta gente da barbárie. Olha que visão eurocêntrica, que parte do eu, né, dos meus aspectos culturais, daquilo que eu entendo como superioridade, né, parte de uma cultura com a finalidade de submeter a outra, excluir a outra. Então a educação, ela começa no Brasil nos anos 1500 com a finalidade de ser uma ferramenta que vai facilitar ali esse processo de dominação. Nós vamos ter ali no século XVIII, em meados do século XVIII, para ser mais exato, entre 1750 e 1777, né, algumas reformas. As reformas pombalinas, as reformas do Marquês de Pombal. O rei Dom José envia para o Brasil o ministro Pombal, né? Um pensador iluminista, um homem da razão. E a função de Pombal aqui no Brasil vai ser promover uma mudança, retirar a educação da igreja e tornar essa educação laica, sem influência religiosa. Existia ali uma situação, né? Diziam que os jesuítas queriam criar um estado paralelo no Brasil através desse domínio do ensino, da educação. Então, o Marquês de Pombal, ele vem para retirar a educação da igreja e colocá-la sob a responsabilidade do Estado. Uma educação laica. Então, em meados do século XVIII, nós vamos começar a ver no Brasil, né, uma transição de uma educação religiosa para uma educação laica, sob a responsabilidade do Estado. 2 séculos depois, século XVIII, começamos a ver essa transição aqui no Brasil. E quando nós chegarmos no Império, né, ao longo do século XIX, um Brasil livre, um Brasil independente, né, um Brasil cheio de expectativas, enquanto que as nações ao nosso redor estavam virando república, o Brasil foi a única que virou um império. Era até pejorativamente chamado assim, esse império, né, os países vizinhos chamavam, esse pessoal do império. O Brasil tornou-se independente, mas tornou-se uma monarquia. Não virou uma república logo de cara. E como que era a educação, basicamente, ao longo do Império Brasileiro? Ali de 1822, quando a independência foi proclamada oficialmente, até 1889, quando a república foi proclamada oficialmente. A educação era dividida em ensino primário, ensino secundário e ensino superior. O ensino primário era um ensino muito básico. A finalidade era ensinar a ler e escrever. Já o secundário era um ensino muito elitizado. Poucos tinham acesso. Essa é uma característica da educação brasileira. Preste atenção, meus amigos. Estamos falando já de século XIX. Estamos falando de uma educação secundária que era direcionada para as elites. A educação superior era uma educação mais restrita ainda. Apenas para os filhos dos senhores de engenho, dos cafeicultores, da elite brasileira, da elite que aqui estava. Então nós temos aí, durante o Brasil independente, durante o Império Brasileiro, né, uma educação excludente, uma educação elitista, uma educação que não era para todos. Então, o ensino no Brasil, ele começa nos anos 1500 como uma ferramenta de dominação. No século XVIII começa a haver uma transição, a retirada do ensino das mãos da igreja para a responsabilidade do Estado, mas o Estado ainda trata o ensino como algo extremamente elitizado, elitista. O ensino era excludente, autoritário, muitas das vezes transmitido através da violência física, como castigos, e de baixa qualidade. Gente, o Brasil tinha uma educação agora, em pleno século XIX, mas nós não tínhamos, pasmem senhores, pasmem senhoras e senhores, uma escola de formação de professores. Então a educação que se oferecia naquele momento era elitizada, era elitista, porém precária.
Nós não tínhamos professores profissionais, nós não tínhamos essa cultura de formar professores. A primeira escola de professores que surgiu no Brasil, a primeira escola de professores do Brasil, surgiu no ano de 1835, quase meados do século XIX, que foram se preocupar com uma instituição que teria a finalidade de formar professores aptos ao ofício de ensinar. Estamos falando de século XIX. E é justamente no século XIX também que nós vamos ter a nossa primeira lei. Olha isso, hein? A primeira lei da educação. A lei de 14 de janeiro de 1837. Gente, olha como a nossa educação ela se desenvolve. Isso aqui óbvio que é uma pincelada geral, mas é uma pincelada geral que faz com que a gente consiga compreender todo esse desenvolvimento, né, da nossa educação através dessa linha do tempo, né, que nós estamos traçando aqui. Dia 14 de janeiro de 1837, primeira lei da educação. O que basicamente dizia essa lei? Em pleno Brasil escravocrata, em pleno Brasil de cultura escravocrata. Eu gosto muito de salientar isso, que a escravidão criou muito mais do que um sistema no Brasil, de mais de 300 anos. De compra e venda de pessoas, de coisificação de seres humanos. Esse sistema escravocrata criou aqui uma cultura. A cultura escravocrata, a cultura de se entender que o outro é inferior, a cultura de se entender que o outro é coisa. E uma cultura, gente, não se interrompe com a assinatura de uma lei. O olhar das pessoas não muda com a assinatura de uma lei. O respeito não chega automaticamente com a assinatura de uma lei. E a primeira lei da educação, de 1837, diz: proibido negros, tanto escravizados quanto libertos, de frequentar a escola pública. Existia uma proibição expressa, de tanto libertos quanto escravizados de frequentarem escolas públicas. Então a educação brasileira, em pleno século XIX, ela ainda é excludente, ela exclui uma parcela absurda da sociedade do direito de tê-la. Nós temos a assinatura da Lei Áurea em 1888, volto a dizer, que não interrompe uma cultura estabelecida e perpetuada. Ah, mas com a assinatura da Lei Áurea acaba a proibição dos negros de estudarem. Oficialmente sim, mas o acesso, a barreira instituída por conta do preconceito, ela continua. O acesso ainda é muito difícil. É só nós pensarmos como a nossa Lei Áurea foi implementada. Foram libertos? Sim, mas para onde? Para fazer o quê? Qual foi o projeto de inclusão? Quais foram as oportunidades? O que foi feito naquele momento, exatamente naquele momento, para que essas pessoas arrancadas de sua terra natal se sentissem gente nessa terra? O que foi feito após o 13 de maio de 1888 para que essa cultura de coisificação do ser humano cessasse? Quais foram os acessos que eles tiveram? Quais foram as oportunidades que eles tiveram? Esses são questionamentos que eu coloco aqui. Porque tem pessoas que acreditam que essa realidade ficou presa no tempo. É restrita a um tempo histórico, melhor dizendo, que não causa impactos até os dias de hoje. Eu posso analisar qualquer número atualmente, que vai fazer com que qualquer um entenda que nós ainda temos veias abertas, feridas abertas. Estou falando de apenas 137 anos atrás. Uma lei que foi assinada sem a devida preocupação com o pós. Antes da Lei Áurea, em 1872, nós tivemos o primeiro censo do Brasil. Presta atenção nisso aqui, gente. Herança de todo esse processo histórico da nossa educação.
Em 1872 nós tivemos o primeiro censo do Brasil, que constatou, sabe o quê? 82% da população brasileira não sabia ler e escrever. Nós temos 82% da população analfabeta. Em pleno ano de 1840, poucos anos após a escravidão, vivíamos ainda ali resquícios daquele período. Nós tínhamos ali ainda filhos de escravizados, netos de escravizados, pessoas que foram escravizadas, vivas ainda para contar a história. Em pleno ano de 1840, 44% da população brasileira eram alfabetizados, ou seja, nós temos uma maioria de pessoas analfabetas em pleno ano de 1840. Isso é apenas uma coincidência? Um pouco mais de 100 anos atrás, negros libertos e escravizados eram proibidos de pisar em colégio. Vocês acham que no pós-Lei Áurea as porteiras das escolas se abriram? As feridas estão aí. 1850, 50,5% da população ainda analfabeta. Nós temos ainda, em pleno ano de 1950, a maioria de uma população que tem, em sua maioria, analfabetos. Em 1958, houve ali no governo JK uma grande campanha, chamada Campanha Nacional de Erradicação do Analfabetismo. Surtiu muito resultado no final dos anos 50. O número de analfabetos no Brasil caiu para 39%, que ainda é altíssimo. E tudo isso perpetua uma ininterrupta desigualdade. Toda essa cultura, toda essa bagagem excludente perpetua um status quo de desigualdade no Brasil. Hoje, nos dias de hoje, 40% da população entre 25 e 64 anos não concluiu a educação básica, não concluíram a educação básica. Dados de 2023 apontam que 9 milhões de jovens entre 15 e 29 anos abandonaram a escola. E os motivos são muitos: necessidade de trabalhar, repetência, né? Gravidez na adolescência também é uma situação que faz com que muitas jovens desistam de continuar estudando. Falta de conexão com a escola, falta de estrutura escolar. 40% das escolas públicas do estado do Rio de Janeiro não são climatizadas. Isso sem falar das escolas públicas que sofrem com a violência. Nos últimos 10 anos, se não me falha a memória, acho que sim, foi de 2016 até 2025 agora. Nos últimos 10 anos, alunos de comunidades carentes no Rio de Janeiro chegaram a perder 365 dias de dias letivos. Perde-se um ano de dias letivos por conta de violência a cada 10 anos. A falta de conexão com a escola é algo também que me chama muita atenção. O educando vai à escola e não consegue reconhecer a sua realidade a partir daquilo que é ensinado. Paulo Freire tinha muito disso no método, que muitos gostam de demonizar. No método de alfabetização dele, ele gostava de, durante o processo de ensino-aprendizagem, usar palavras, usar situações que levassem os educandos a enxergar a sua realidade. Por exemplo, na hora de ensinar a escrever e a ler, enxada, arado, ou seja, partia-se da realidade, tentava-se o máximo possível partir da realidade do aluno para que ele aprendesse. Eu vou fazer uma pergunta que muitos não sabem responder se eu fizer assim na bucha. Inclusive para muitos professores, muitos profissionais da área da educação. Se eu chegasse para você agora e perguntasse assim: vem cá, o que é educação? O que é educação? O que é educação? De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, a Lei 9394/96, que também é chamada de Lei Darcy Ribeiro, a Lei da Educação, né?
Educação, artigo 1º, abrange os processos formativos que se desenvolvem, preste atenção nisso, na vida familiar, na convivência humana, ou seja, estamos convivendo, estamos num processo educacional, estamos em família, estamos em um processo educacional. No trabalho, estamos em um processo educacional. Nas instituições de ensino e pesquisa, nos movimentos sociais e organizações da sociedade civil e nas manifestações culturais. Ou seja, educação é um processo amplo. Educação é um processo amplo que não se desenvolve exclusivamente no ambiente escolar. A educação se desenvolve no ambiente escolar, mas ela se desenvolve também na comunidade, na vizinhança, no seu condomínio, em família, onde você pratica esporte, onde você dialoga com outras pessoas. Ali está ocorrendo um processo educacional. E é muito importante, é aí que a escola erra. É por isso que a escola ela se torna desinteressante, chata, um ambiente chato, desinteressante, porque a escola ela não está conectada com a realidade do educando. O educando que mora numa comunidade, ao aprender geografia, ao aprender história, ele precisa entender por que no bairro dele não tem rede de esgoto tratada. Por que no bairro dele é difícil ter água potável e no outro bairro tem? Por que o bairro dele é mais violento que o outro? Por que existe mais dificuldade de se locomover, transporte público, no bairro dele e no outro bairro não? Então a educação ela precisa estar conectada com a realidade do educando. Senão o educando não consegue se compreender como gente dentro de um colégio. E o assunto é tão sério que quando a gente pensa em educação como um processo amplo, ou seja, como um processo que se desenvolve também na sociedade, aí que eu fico preocupado. Como é que está a nossa sociedade? Doente. Estamos vivendo a era dos influencers, onde o professor não vale merda nenhuma e o influencer que dá golpe em aposentado vale muito. Nós vivemos numa época em que as pessoas que têm dignidade moral não têm 50 seguidores e a pessoa que te induz a jogar no tigrinho tem 50 milhões. E aí, como é que está rolando esse processo educacional na sociedade? Uma outra questão que contribui muito para que a nossa educação tenha problemas, muitos problemas, é a violência. A violência que nós vemos aí todos os dias, né? No Rio de Janeiro tem um dado aqui. 20 mil estudantes da Maré, esse dado é da Maré que estava tentando lembrar de cabeça aqui, perderam quase um ano letivo entre 2016 e 2025 em decorrência da violência armada no território. Então, tudo aquilo, gente, que acontece fora dos muros influencia na escola. A falta de estrutura familiar influencia na escola. E o professor fica ali tendo que administrar isso. O professor de matemática, essa é uma grande falha na formação de professores. Se nós queremos ter uma educação de qualidade, nós temos que pensar também em uma formação melhor para os nossos professores. É como eu disse anteriormente, a primeira escola de formação de professores surgiu no século XIX, em 1835. E até hoje nós temos uma deficiência muito grande na formação de professores. Você vê aí, você abre a internet e vê. Tem a outra licenciatura em 6 meses. Seja um professor em até 4 meses. Gente, vamos falar sério. A gente tem mesmo compromisso com a educação? Vamos falar sério, porque se a gente não fala sobre essas coisas, todo o resto é conversa fiada. Né? Então, nós temos aqui a percepção de que tudo que acontece
além dos muros da escola, reflete lá dentro. Aquela localidade é violenta. A violência vai estar dentro da escola. Ali não tem estrutura familiar. A comunidade é carente de tudo. O Estado não entra com cultura, com lazer, com entretenimento, com informação, com saúde, com saneamento, com dignidade. Tudo isso vai interferir no processo de ensino e aprendizagem. Então a escola ela é muito sensível ao que acontece além dos seus muros. A nossa sociedade ela tem muitas patologias sociais. Como meio redundante aí, né? Nós temos muitas patologias sociais, doenças sociais. Uma outra coisa que eu achava interessante no Paulo Freire é que ele via a educação como prática de liberdade, que busca desenvolver a consciência crítica do indivíduo. Você estimulando a consciência crítica do indivíduo, esse indivíduo passa a ter ferramentas para transformar aquela realidade, a realidade adversa que ele vive. O indivíduo começa a questionar: opa, mas peraí, por que assim? Por que isso? Epa, mas peraí, por que aquilo? O indivíduo começa a se perceber, a perceber a posição que ele ocupa na sociedade, seus reais problemas, e ele passa a ter ferramentas para lutar por melhorias, porque ele conhece a sua posição na sociedade. Hoje isso é um problema. A gente vê que o povo pobre, principalmente, ele não enxerga, ele não consegue enxergar a posição que ele ocupa na sociedade. E isso faz com que ele, muitas das vezes, defenda o seu opressor. Então a gente precisa entender a realidade do aluno, formar cidadãos críticos que respeitam as diferenças. Assim a gente combate a intolerância. Assim a gente combate o preconceito. Paulo Freire tinha dessas coisas, ensinava dessas coisas, né? Se eu vou dar aula nessa comunidade aqui, primeiro eu tenho que sair e conhecer essa comunidade, entender quais são as deficiências, quais são os problemas, quais são as questões, quais são as aflições. Como é que eu vou me colocar dentro de um processo de ensino-aprendizagem como educador, partindo de um pressuposto em que o educando é um papel em branco, uma folha em branco, sem entender a realidade dele? Como é que eu faço isso? Então, o que o Paulo Freire dizia, de uma certa forma, é simples, é trivial. Para começar um processo de ensino-aprendizagem com determinada comunidade, primeiro tem que entender a realidade daquela comunidade. Nós temos muitos problemas na educação atualmente. A desigualdade educacional entre escola pública e privada, falta de recursos básicos em regiões mais pobres. A gente olha em regiões mais afastadas, é difícil chegar à escola. Quando chega à escola, a escola é um lugar improvisado, às vezes dentro da casa de alguém, dentro de um determinado galpão, dentro de um lugar abandonado. E tem emenda parlamentar para construir a escola, e a emenda chega, mas fica retida nas empresas fantasmas que surgem para ganhar licitações fraudulentas, para ficar com esse dinheiro. Você vai na escola, não tem uma internet, não tem um espaço apropriado para a criança fazer uma educação física, um laboratório, não tem manutenção, não tem segurança, não tem acessibilidade. O ambiente não é nada adequado para aprender. Um outro problema que me preocupa muito e que está virando uma tendência no Brasil são os professores temporários na educação pública. Porque o professor dá muito trabalho, né? Reivindica, protesta,
bate de frente com a classe política, que geralmente ama encher a estrutura municipal, estadual, com os seus cabos eleitorais, com os seus, né? Eles odeiam o concursado, eles odeiam. Eles querem um professor temporário para quando chegar a campanha política obrigar o cara a fazer campanha na rua, porque senão perde emprego. Para fazer uma reunião e obrigar o professor a ir. Faz até lista de chamadas, se você faltar perde emprego. Aí lá do palanque ele diz: olha, a educação tá comigo, olha os professores aí. Esse é o esquema. Aqui no estado do Rio de Janeiro, o governo do estado praticamente desistiu de concurso público. Ia sair um concurso agora, mas desistiram. Agora vai ter um processo seletivo para mais de 4.000 temporários. E é assim que eles querem que a qualidade da educação melhore. Professor temporário sem nenhum tipo de estabilidade, sem direitos trabalhistas. Sem direitos trabalhistas. No Acre, 79,28% dos professores são temporários. Santa Catarina, 75,96%. Mato Grosso, 74,88% dos professores são temporários. No Espírito Santo, 73,22% dos professores são temporários. E assim vai. Hoje, mais da metade dos professores são temporários. O PISA, Programa Internacional de Avaliação de Estudantes, sempre avalia o Brasil muito mal. O Brasil sempre nas últimas posições. Os estudantes brasileiros sempre nas últimas posições. O resultado está aí, dessa falta de compromisso com aquilo que é certo. O IDEB sempre avaliando a educação básica com níveis aquém, com níveis abaixo daquele que deveria estar, melhor dizendo. Sempre abaixo da meta, melhor dizendo. O que eu penso, gente, sobre a educação? Eu penso que deveria existir uma melhor gestão e fiscalização dos recursos. É difícil falar em fiscalização de recursos no Brasil quando você não confia em ninguém. Quando o prefeito está lá com maioria na Câmara de Vereadores e aquela maioria forma um cordão de isolamento, um cordão de proteção ao prefeito e fazem de tudo para encobrir em vez de fiscalizar. Um problema que me preocupa muito também é a falta de continuidade do serviço público. O cara que está na prefeitura, no governo do estado hoje é de direita, amanhã é de esquerda e para tudo. E nessa CIEP não serve mais. E isso agora não serve mais. Esse programa está tudo errado. Refaz o livro didático, agora não tem mais livro didático, é apostila. As políticas públicas relacionadas à educação não têm continuidade. Isso é trágico. Não tem valorização. Isso é o que eu penso da educação. Não tem valorização dos profissionais. Desconexa da realidade. Isso que eu penso da educação. A educação brasileira hoje é completamente desconexa da realidade. Não parte da realidade do povo brasileiro, não parte da realidade dos educandos. Não está conectada com a realidade. E o que tem sido feito nos últimos 20, 25 anos para melhorar esse quadro? O que tem sido feito? Que deveria ter sido feito lá no final do século XIX, no pós-1888. Lá que deveriam ter começado a fazer alguma coisa. O processo abolicionista e deveria ter, por obrigação moral, um plano nesse sentido. De verdadeiramente libertar essas pessoas. Nós temos em 2013 o Bolsa Família, que é muito criticado hoje, né? Mas o Bolsa Família ele integra, né? Ele tem esse objetivo de integrar transferência de renda à frequência escolar das crianças.
com a finalidade de combater a evasão. Nós tivemos também o Programa Nacional do Livro e do Material Escolar, o Programa Nacional de Alimentação Escolar, que atende hoje cerca de 40 milhões de estudantes em redes filantrópicas municipais, estaduais e federais. Tudo isso contribui para combater a evasão escolar. Nós temos, de 2007, o programa Caminho da Escola, que distribui transporte escolar, ônibus, barcos, bicicletas para alunos de zona rural poderem ter acesso à escola, um acesso melhor à escola. O programa Mais Educação, que durou entre 2007 e 2016, com o objetivo de incentivar o tempo integral nas escolas públicas com várias atividades, porque muita gente fala hoje aí em educação integral, né? Todo mundo ouve, né? Falar de educação integral, mas não adianta você colocar um moleque 7 horas, 8 horas por dia dentro do colégio, você não tem nada para fazer. Educação integral, eu entendo por um tipo de educação que oferece ensino formal, esporte, cultura, para o pleno desenvolvimento do educando. Em 2003, nós tivemos o Programa Brasil Alfabetizado, o EJA, o Pronatec em 2011, Ensino Técnico e Profissionalizante, e temos aí programas famosos como o ProUni, o FIES, o REUNI, Ciência Sem Fronteira, o Pé de Meia, que é recente. Ou seja, nós temos algumas políticas públicas implementadas aí ao longo desses 20 e poucos anos, que têm por finalidade reduzir a evasão escolar, fazer com que esse educando termine pelo menos a educação básica e avance para patamares maiores. Mas, infelizmente, essas políticas públicas, elas foram tomadas, desenvolvidas, iniciadas com muito atraso. Com muito atraso. Mas elas estão aí. Elas surtem resultados, sim. Não é aquilo que a gente precisa, mas elas precisam ser continuadas. A continuidade no serviço público é um princípio da administração pública que precisa ser respeitado por políticos de diferentes ideologias políticas, que é o que mata qualquer administração pública. A ideologia. Então, que todos nós possamos parar para pensar em todo esse processo histórico que nós debatemos aqui, tá? Esse processo histórico da nossa educação, que lá atrás começa como ferramenta de opressão e continua ao longo do Império como uma ferramenta elitista, restrita a poucos, e que nos dias de hoje ela está aí, a nossa educação está aí, precisando de muitas melhorias, de muitas políticas públicas para melhorá-la, tá? Então, esse debate não para por aqui, a gente continua repercutindo, mas por hoje o nosso bate-papo 01 terminou. Um forte abraço a todos.